Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Voltamos ao nosso assunto em relação ao bloco 3 de biotecnologia, né? Avisando a vocês que é uma sequência de 5 blocos. Nós estamos agora nesta parte dessa nossa gravação, com relação ao bloco 3. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, dessa parte dessa informação fantástica e da área da ciência mais nova que existe, né? Que é chamada linha de ponta de pesquisa, né? Esse universo ele é interminável, quer dizer, ele, para quem tem cabeça fértil, com muitas ideias bacanas que podem ser desenvolvidas, pode se desenvolver nessa situação, pode saber que esse campo ele é magnífico. Então, se você entrar na área de biologia, se especializar em genética e entrar nas especializações à frente de mestrado e doutorado em engenharia genética, pode saber que é um campo realmente gigantesco, né? Isso aí tem para todo mundo, se pode matar de pau, o pessoal fala. Também é um trabalho que requer muita paciência, né? Você tem que ter muita perseverança, muita paciência, porque é um sistema de tentativa e erro, até você acertar, até você descobrir um pedaço de gene que codifica o material que você quer, do seu interesse. Então, daí, meu filho, são anos de pesquisa. Então, isso aí dá muito pano para manga. Tá? Agora, lógico que isso também não fala assim, a eternidade. Não é uma eternidade. Você gasta muito tempo, mas também quando você consegue chegar lá, pode saber, você tem um rio de dinheiro na sua frente aí. Tá? Principalmente se você trabalhar numa área que é a indústria farmacêutica. Né? Porque você pode, através da engenharia genética, você pode produzir vários tipos de medicamentos, você pode produzir vacina, você pode produzir medicamentos para controle de Parkinson, para controle de Alzheimer, para controle de pressão, tá? Para problema de trombose, para vários tipos de síndromes que as pessoas precisam ser monitorados com medicamentos que são específicos para cada caso. Então, é um prato cheio. Isso é interminável. Então, a indústria farmacêutica deita e rola, né, com esses efeitos de avanço, para descobrir drogas cada vez mais eficazes e potentes no tratamento de determinados problemas de ordem, não só de ordem humana, como também de ordem ambiental e até de ordem nutricional. Ele pode também, através de pesquisas, por exemplo, você tem a própria Embrapa brasileira, né, que é também muito respeitada no mundo em relação à parte de pesquisa de campo, né, para a obtenção de plantas mais resistentes, de plantas mais produtivas, de plantas mais saborosas. Então, você tem várias plantas enriquecidas com vitamina, né? Existe uma ideia extremamente fantástica nesse bloco aqui, que a gente vai ver depois, né? Deixa eu só passar essa informação para vocês a respeito do bloco 3. Vou pedir aqui para compartilhar e vamos entrar nessa ideia aqui, só para você só uma visualização a respeito da importância deste assunto no dia a dia, do que você pode realmente obter de ideias múltiplas da aplicabilidade da biotecnologia, tá? O que a gente está fazendo aqui. E aí, dentro delas, a parte mais bacana que tem é vacina. Você imagina, o cara consegue fazer com que tirar um trecho genético de um determinado vírus que é causador de uma determinada doença, passar esse trecho genético dele, que não vai causar mal nenhum na pessoa, mas ele é importante para induzir seu sistema imunológico a reagir contra ele, e quando insere ele em frutas, quer dizer, você come uma banana, e essa banana ela é transgênica, porque ela contém fragmentos do vírus, que é causador de uma doença, você ao comer, você está automaticamente se vacinando via digestivo. Você não precisa nem de picada no braço, aquela coisa toda. Vocês, o ato de comer a banana que você está se alimentando, ela vai trazendo os fragmentos de vírus contidos nela e, consequentemente, o seu sistema reage contra aquilo e fica imunizado. Ideia excelente. Você acaba com aquele inferno de geladeira, sabe, de controle de temperatura, aquela situação toda, e torna, vamos dizer assim, a vacina tecnicamente mais resistente. Isso é possível? Isso está sendo testado? Está. Tá? E aí, tomara que dê certo, gente, que vai ser muito bom. Você vai salvar muita vida no planeta, porque às vezes as condições de vacinação são precárias ainda, porque a pobreza no planeta é muito grande. Mais da metade da população no mundo passa fome. Então, significa dizer que não tem os recursos que a gente tem dentro de casa, como um fogão, ou uma geladeira, um botijão de gás. Isso aí é luxo para eles. O que é coisa rotina para a gente, bobinha, para eles passa a ser luxo. Então, existem os grandes disparates de pobreza da humanidade que são realmente impactantes. Porque a gente está acostumado com esse mundo fechadinho, bonitinho da gente e não tem uma visão mais holística da problemática do mundo, né? Que dá uma tristeza muito grande para a gente ver isso. Porque ninguém pode ser feliz de fato indiferente ao sofrimento de outra pessoa. Tá? Isso é realmente uma coisa que escapa, né, vamos dizer assim, do dom natural da pessoa, que é ser solidário.
né? Que primeira grande competência da pessoa. Vem aí o grande chavão da vida da gente, que é a clonagem de DNA, que é outro fator que é muito usado na biotecnologia para fazer com que haja cópias do DNA, que são cópias de segurança. Às vezes eu tenho um DNA ali que eu consegui isolar, que ele é o ouro, eu não posso perder ele de jeito nenhum. Então eu preciso ter recursos para fazer cópias desse DNA, como se fosse uma espécie de uma xerox, clonar é a mesma coisa que xerocar. Então eu faço cópias idênticas dele e guardo as 7 chaves. Não, se eu perder essa aqui, eu tenho várias. É cópia de segurança. E a mesma coisa você tem que ter no computador de vocês. Você tem que ter a chamada cópias de segurança. Né? Às vezes você tem aí trabalhos na frente de vocês de 5, 10 anos de vida e de repente seu computador dá um tilt, né? Dá um problema, você perde tudo. Né? Porque não tem nem como você salvar o arquivo. Você vai perder 10 anos de trabalho. Então você não pode ser doido. Você tem que dar um jeito de você fazer um backup, né? Que a gente chama, ou seja, é uma xerox desse material todo, vai ficar com efeito de segurança, tá? Para você não perder nada. Isso é importante. Né? E é isso que os cientistas fazem. Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega um vetor, né, que pode ser um material genético de um vírus, ou então um plasmídio de uma bactéria, que ele é considerado vetor, usa uma endonuclease para cortar ele aqui, tá vendo? Teve um corte aqui, e aqui eu insiro o gene do meu interesse, do interesse humano. Então, aqui eu tenho que, depois eu utilizo o DNA ligase para ligar essas duas partes, o gene que eu quero inserir no plasmídio, uso o DNA ligase, insiro, e eu vou ter o que eu chamo aqui no final do DNA recombinante, tá? Esse indivíduo que vai receber o plasmídio, essa bactéria que vai receber esse plasmídio, com esse trecho dele aqui, que não é da bactéria, é um trecho que pode vir de uma planta, pode vir de um fungo, pode ser humano, né? Esse gene, por exemplo, que pode ser codificador da produção de insulina para combater diabetes. Pode ser codificador do hormônio do crescimento, o somatotrófico, para fazer com que a criança cresça, porque ela tem uma dificuldade no crescimento, tá? Então, esse material depois ele é inserido na bactéria, essa bactéria passa a se chamar bactéria transgênica, porque ela tem genes transferidos, tá? Então, no final, o que eu faço? Aí vem o que? O efeito da clonagem. Eu pego esse plasmídio, devolvo para a bactéria. Lógico que isso aqui está num caráter didático, porque o material genético original da bactéria é gigantesco, isso aqui é bem pequenininho, só que aqui ficou bem maior, uma questão só didática, de ilustração, tá? E aqui depois eu deixo essa bactéria se multiplicar à vontade. Então, uma vira duas, duas vira 4 e assim sucessivamente. Então, repare que à medida que ela vai fazendo clonagem da própria bactéria, ela também vai fazendo a clonagem, cópias do mesmo plasmídio. E eu tenho vários plasmídios com várias cópias, então eu tenho a minha cópia de segurança. É isso que o pessoal do laboratório, né, de engenharia genética faz para não perder esse gene aqui. O que dá mais trabalho é você achar esse gene. A cópia exata que vai fazer você produzir a substância certinha que você quer que produza. E isso, para você achar, meu filho, ó, é anos de trabalho. É tentativa e erro. Você corta um pedacinho, é esse não, é esse não, é esse é quase. Ainda não, está defeito o uso. Aí achei. Então, isso é corte e descarte, até você cortar o trechinho exato, e aí, pum, peguei, achei o gene. Agora, se você perder esse gene, meu filho, o tempo que você levou, que você gastou, que às vezes é anos, né, procurando esse negócio, você vai perdendo uma tacada só, que às vezes você perde por uma besteira, né? E aí, meu filho, é complicado. Você vai ter que repetir tudo de novo, né? Então, dá um desespero na pessoa quando faz isso, é quase um suicídio, né, esse trabalho. Então, tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, né, para que realmente ele venha a produzir cópias de segurança. Cópias de segurança de um gene chama clonagem. Tá? Então, vem, ó, é a reprodução de várias cópias de DNA ou fragmentos dele, de interesse humano, como foi colocado para vocês. E como é que se consegue essa reprodução? Aqui, ó, eu tenho a bactéria, eu tenho a parte do DNA bacteriano aqui, né, original, que não é esse que eu quero trabalhar, porque ele é muito grande, e pega um DNA bem reduzido, em forma de um anel amassado, que isso aqui é foto original, isso aqui é verdade, isso aqui é o plasmídio, tá? Original. Repare que não é aquela bolinha bonitinha que você viu no outro slide passado. É essa forma aqui. Então, ele corta usando o endonuclease, insere o gene, depois liga ele usando o DNA ligase, e aí eu tenho o DNA recombinante. Bonitão aí. Pode ser pelo uso de plasmídios, né, que é uma estrutura de destaque da bactéria, só ela que tem isso. Pode ser pelo uso do DNA viral, quer dizer, eu posso usar o plasmídio de uma bactéria, como posso usar o DNA de um vírus, que também é pequenininho. Tá? Posso usar o DNA de um vírus. Esses materiais que permitem essas cópias são chamados vetores de clonagem, quer dizer, eles conseguem passar para frente a cópia de segurança que eu quero, que é o plasmídio, então ele é um vetor de clonagem, e o material genético, o DNA de um
vírus também é vetor de clonagem. Vocês vão ver as etapas que são colocadas, que é muito interessante. Tá? Como é que um DNA é clonado por plasmídio? Aquela primeira ilustração de apresentação é a mais didática que tem, mas aqui dá para você ver o que pode ser feito. Eu tenho um vetor de clonagem com plasmídio, tirei na bactéria. Tá? Eu achei um pedaço de gene no material genético humano, no cromossomo humano, de uma célula eucariótica, o fragmento de DNA que produz a substância do meu interesse. Vamos considerar que essa substância que eu quero aqui seja insulina. Aí eu vou ter que usar um DNA lá do pâncreas, né? São 46 tipos de cromossomos tem lá, então eu tenho que conseguir achar qual é o cromossomo que é produtor de insulina. Neste cromossomo que é produtor de insulina, você tem que achar o trecho exato do gene, que são milhares deles nessa programação, que realmente é aquele trechozinho pequenininho que é responsável pela produção de DNA. Eu pego esse material e insiro no plasmídio. Primeira coisa que eu faço no plasmídio é cortá-lo, então eu uso uma endonuclease. Tá aqui, cortei. Depois eu vou inserir esse fragmento do DNA, tá? A mesma endonuclease que eu utilizo aqui é a mesma endonuclease que tem que cortar aqui. Tá? Aí depois eu vou usar o chamado DNA ligase, que eu vou ligar esse trecho aqui do DNA, né, de interesse meu, no DNA do plasmídio. Então eu vou ter no final o que a gente chama de um DNA recombinante, que por ser um plasmídio eu vou chamá-lo de vetor recombinante, que é a mesma coisa. Aí depois eu faço uma introdução nele, né? Eu faço uma transformação para a célula, eu transfiro ele para a célula hospedeira, que é uma nova bactéria, e deixo ela se multiplicar à vontade. Repara que ela multiplica o plasmídio, às vezes 2, 3 vezes, faz copo de vários plasmídios dentro dela, que isso é até legal acontecer, porque quanto mais plasmídios ele multiplicar dentro dessa multiplicação celular, né, que é rapidinho, né, a bactéria reproduz de uma forma alucinante. Então eu tenho várias copas de segurança. Depois eu faço um extrato disso aqui, eu retiro todas elas, guardo o plasmídio, posso usar as endonucleases aqui de novo para cortar e tirar os fragmentos e deixar os fragmentos todos isolados, para depois vender isso na praça. Fala aqui, meu filho, é o peso em ouro. Esse material aqui, esse gene que eu tenho aqui nas mãos, é o que faz a produção do hormônio de crescimento, é o que faz a produção da vitamina X, é o que faz a produção da insulina e assim sucessivamente. Tá? Então é um mercado muito promissor isso aí. Então você tem isso aí, os textos para você poder completar para mim. Ó. Na reprodução da cópia de um DNA cromossomial, tá? Vem desse DNA aqui, não é utilizado o DNA, mas sim o plasmídio, porque esse DNA da bactéria é muito grande, então eu tenho que usar uma coisa mais fácil de ser manipulado, que é o plasmídio. Os plasmídios promovem, portanto, o que a gente chama de resistência bacteriana ao antibiótico. Para que serve plasmídio para a bactéria? Ele é uma resistência bacteriana. Ele ensina a bactéria como enfrentar o antibiótico, para desespero nosso, né? Às vezes eu tenho uma bactéria patogênica que deveria morrer com tratamento antibiótico, ela não morre porque ela tem plasmídio, e esse plasmídio produz substâncias que neutralizam o antibiótico. Olha que inferno. Então essa bactéria não morre e continua perturbando o organismo até matar. São chamadas infecções bacterianas resistentes, multiresistentes. É uma triste realidade que a gente está enfrentando devido à estupidez humana e o mau uso também de antibiótico ou de uso abusivo dele, né? A pessoa devia tomar 7 dias de antibiótico, toma 2, fala, tá bom, o resto eu mato na cachaça. Pronto, meu filho, detonou. Virou um inferno. Porque isso aí, principalmente, paciente que é bêbado. Porque um bêbado tem que ficar ausente da cachaça 7 dias para tomar um determinado tipo de antibiótico. Ele prefere morrer. Até porque não é nem culpa dele, porque ele é dependente de álcool. Se ele ficar 2 dias, ele começa a ficar doido, ele começa a ficar extremamente agressivo, ele começa a ter alucinações. Se ele deitar na cama, ele tem um chamado delírios trêmulos, até a cama treme. Né, da necessidade, o organismo fica praticamente sacudindo e fala, vai beber, porque ele precisa colocar álcool na boca para parar essa tremedeira. Ele é um dependente químico, então ele sofre muito também. Então, você tratar um paciente bêbado que está infectado, você tem que interná-lo e tem que sedá-lo, né, para depois você liberar ele, para depois ele sofrer alto e falar, vai, meu filho, agora vai cuidar da sua vida aí. Ele vai cuidar da sua vida o quê? Bebendo. Porque é difícil você largar o álcool. São 2 drogas dificílimas de largar porque elas são sociais. É o álcool e a parte do fumo. O álcool é de todas elas a mais minerável, porque às vezes o cara quer afastar dela, aí os colegas dele de rotina, de bebedeira, passam na rua e falam, aí cara, vamos cortar uma? Ele fala, não posso não. Ih, deixou de ser homem. Quer dizer, o cara ainda ataca a integridade moral do indivíduo que quer se safar disso. Então é muito difícil você largar de fato a parte desses vícios, né, vícios sociais. Os plasmídios não contêm genes especiais para a reprodução bacteriana. Se você pegar um plasmídio e achar que vai montar uma bactéria a partir dele, não vai conseguir, não.
O plasmídio ele tem funções limítrofes, né, dentro dele. A função mais nobre que ele tem é de proteger a bactéria contra o ataque de antibiótico. Agora, um plasmídio não desenha uma outra bactéria. Quem desenha a outra bactéria é o DNA cromossomial dela, gigantesco, que ela tem. Esse DNA cromossomial, que às vezes é tão grande que ele esticado, ele é 700 vezes maior do que a própria célula. Você vê o tamanho desse bicho. Tá? As aplicabilidades são inúmeras na obtenção de novas substâncias, principalmente a substância mais cara que a gente tem, né, que é difícil, que é a substância que ativa as outras células a funcionar, que são chamadas de hormônios. Principalmente as substâncias que são hormonais. Tá? Aqui, então, você vê um outro tipo de vetor, que é um vetor de um DNA de vírus. Repare que aqui eu pego o material do gene não essencial à replicação do vírus, que está aqui, que é esse verde, né, que eu não quero que ele replique, eu vou retirar ele, né, causando uma endonuclease. E aqui eu tenho o meu gene de interesse que eu quero, que é a estrutura que eu preciso dele para fazer a montagem da substância que eu preciso. A mesma tesoura de endonuclease que eu corto aqui, a mesma daqui. Então, repare que os moldes são de encaixes perfeitos. Então, daqui para cá, eu faço então o encaixe dele e uso uma nova enzima chamada DNA ligase. Esse DNA ligase vai obtendo, então, agora um DNA recombinante, porque é o DNA do vírus combinado com o DNA do ser vivo que eu quero que seja, na parte do meu interesse. Devolvo esse DNA ao vírus, ele invade a bactéria, se multiplica dentro da bactéria com mais de 600 cópias, né? Depois ele mata a bactéria por uma explosão que ele faz, que o ciclo dele é lítico, ele lisa a célula. E aqui eu tenho 600 novas cópias do gene que foram inseridos no vetor viral. Tá? Então, isso aqui para mim virou um efeito de uma biossegurança no sentido de não perder meu gene, minha cópia de jeito nenhum. Então, isso aí, depois esse material eu posso depurar de novo, né? Arrancar esse DNA viral dele aqui, tirar esse material e guardar isso aqui a 7 chaves. Usando de novo, retirando, né? Fazendo um filtrado desses vírus, consequentemente, tiro o material genético dele, corto usando a endonuclease e separo o meu gene de interesse do gene viral, o resto do vírus eu descarto e guardo essa galera aqui com 7 chaves, para depois vender para os outros laboratórios. Então é isso aqui que faz o processo de obtenção dele. Qual que é a importância da célula tronco, né? Os efeitos que a gente vai ver aqui, que é importante, outro efeito, é que você vai ter um universo de combinações de células em um processo de especialização. Aqui nós vamos entrar numa esfera chamada grau de especialização celular. Você vai ter umas células que não têm especializações, são chamadas totipotentes, como é o caso do ovo, né? Um ovo fertilizado chamado zigoto ou ovo, é uma célula totipotente absurda, ela é 100% totipotente, quer dizer, ela pode virar tecnicamente qualquer coisa, tá? E à medida que ela vai se desenvolvendo no corpo humano, ou no corpo de qualquer animal, é que ela vai sofrendo diferenciações progressivas e tomando profissão. Então ela pode sofrer uma diferenciação. Ou então, mais para frente, ela pode ter uma célula especializada, e essa célula especializada muda de ação e se torna uma célula desdiferencializada, que como pode acontecer no vegetal, e essa célula desdiferenciada no animal é terrorista, porque ela vira um câncer. Então, uma vez diferenciada, é muito difícil ela se diferenciar em outra coisa, a não ser que ela seja tratada de forma química fora do corpo. Mas ela dentro do corpo, se ela se desdiferencia, essa célula desdiferenciada, ela é problemática. Ela é uma célula cancerosa. Vai dar problema. Tá? Então, nesse universo aqui, você tem 3 classificações de células quanto ao grau de especialização. Ela pode ser totipotente, ou não tem potência total, ela pode virar qualquer tipo de célula, é o caso da célula ovo. Eu posso ter aqui uma célula chamada blastocisto, na fase de blasto, desenvolvimento embrionário. Então, esse blastocisto aqui, eu consigo também originar qualquer tipo de célula do corpo humano, menos as estruturas ligadas aos órgãos anexos, como caso não forma córeo, não forma lantoide, aquela coisa toda. Mas a maioria das células do corpo humano eu posso formar a partir dessas células aqui, que são chamadas de multipotentes, ou células embrionárias. E depois eu tenho as células chamadas pluripotentes, que essas células aqui, elas têm restrições com relação ao uso, então elas ficam mais específicas do tecido onde ela está inserida. Normalmente, por exemplo, célula da medula óssea vermelha, ela vão ser responsável pela formação de células do sangue, células células do sangue como hemácias, pode formar efeito de células do tecido conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, aquela coisa toda, então tem uma restrição. Ela não pode virar qualquer coisa, não. Normalmente, a célula multipotente, ela tem um interesse maior
Porque ela dá origem a quase tudo. Ela dá origem à célula nervosa, dá origem à célula muscular, dá origem à célula sanguínea, dá origem à célula óssea, dá origem à célula cartilaginosa, dá tudo. A depender da forma química como você vai tratar isso aqui. Isso aqui são anos e anos de trabalho. Isso aqui é muito difícil, tá? Para se obter. Mas o pessoal está conseguindo aí. Então, vamos ver se você consegue completar isso aí. A primeira célula tronco, né, no organismo, a mais famosa de todos, que é a totipotente, né, que tem potência total de diferenciação, é a célula ovo ou zigoto. Essas células são classificadas como totipotente, como falei com vocês, potência total de diferenciação, ela pode virar qualquer coisa. As pesquisas querem desvendar como ocorre essa diferença celular a partir de um zigoto. Tá? Essa diferenciação celular, eu explico carinhosamente para meus alunos assim. Imagina que você está dentro do núcleo de uma célula e essa célula não tem profissão. Você está dentro de uma célula totipotente. Só que como você está dentro de uma célula, por exemplo, uma célula humana tem 46 cromossomos, é como se tivesse 46 disjuntores na parede. E esses disjuntores, você não liga e desliga, você vai permitir a célula virar a célula em questão que você quer que ela vire. Por exemplo, dos 46 cromossomos ligados, lá você chega e fala, não, eu vou deixar ligado o número 1, vou deixar ligado o cromossoma 3, vou deixar ligado o cromossoma 5 e o 16, o resto eu desligo tudo. Então essa sequência que você deixou, o 1, 3, o 5 e o 16, você vai formar um neurônio. Então formei, então essa célula que eu consegui ligar e desligar os disjuntores, né, que, tecnicamente falando, viu gente? Imaginando numa sequência de contextualização. Eu diferencio essa célula em neurônio. Ah, não, mas eu quero formar uma célula da pele. Então, vou ligar o cromossomo 2, o disjuntor 2, vou ligar o cromossomo 4, o 6 e o 10. O resto eu desligo. Então, tuf. Aí ela vai virar uma célula da pele. E assim sucessivamente, com os diversos tipos, né? Porque alguns livros falam que na sutileza dos tecidos do corpo humano, você tem mais de 220 tipos de tecido no corpo humano. Então, você nesse sistema liga-liga, você pode formar um universo gigantesco de formas celulares com funções distintas para cada um. Descobrir como isso funciona, como isso diferencia, isso é a pedra no sapato. É aí que é o grande problema que os cientistas enfrentam para descobrir o que leva uma célula a uma diferenciação. Por que ele fica nesse sistema de ligar e desligar? Porque, tecnicamente, né, todas as células do seu corpo são ovos. É a parte mais engraçada que eu falei, mas pô, a célula da pele minha é um ovo em potencial, porque ele tem a mesma quantidade de cromossomos que tinha de um ovo quando foi fecundado, quando foi sua mãe foi fecundada. Tá? Então, neste caso, esse ovo desenvolveu e trouxe na bagagem dele, continua essas células que estão no seu corpo com as mesmas quantidades de cromossomos do ovo original. Tem 46 cromossomos no ovo, todas as células do seu corpo têm 46, menos as células reprodutivas suas. O espermatozoide tem metade, tem 23. Se for menina, o óvulo dela tem 23. Mas o resto tudo é 46. Então tem a mesma programação genética, né, do ovo original. Essa é a parte mais fantástica e curiosa que tem. Então, por que ela faz isso? Porque há um sistema de liga e desliga. Né? Alguns cromossomos estão ativados, outros cromossomos são desativados, são desligados, então ela se diferencia e forma uma profissão. Aí eu vou ser uma célula muscular, eu vou ser uma célula sanguínea, eu vou ser uma célula de revestimento, eu vou ser uma célula de absorção, eu vou ser uma célula secretora, e assim vai, num universo gigantesco de formas celulares que você tem no corpo humano. Como é que ela faz isso? Apertou sem abraçar, meu filho. Se você conseguir desvendar isso, tu tá rico. Rico, mas riquíssimo mesmo. Se você conseguir desvendar esse macete de liga e desliga, o que faz, isso é exatamente o que a ciência está debruçando em cima da engenharia genética para tentar descobrir como é que ela faz isso. Porque imagina o seguinte, você chega num cara, olha que ideia legal, você chega num cara, né, no efeito do corpo dele, tira um pedacinho da pele dele, do efeito lá, joga dentro de uma placa de cultura, né, no laboratório, uma placa de Petri, começa a cultivar ali dentro, começa a acrescentar substâncias, que essas substâncias que você descobriu, elas ligam e desligam cromossomos. Então você, naquele pedacinho de tecido da pele, você começa a produzir um tipo de célula que eu quero. Não, esse cara tem uma lesão séria no fígado, ele precisa refazer o fígado dele. Então você, a partir dessas substâncias que você conhece previamente o que elas são capazes de ligar e desligar, você transforma aquele tecido da pele dele em fígado. Olha que ideia doida. Mas, professor, mas isso é possível? Tecnicamente é possível, porque a programação genética da célula está toda lá. A questão é que ela está desligada. Então a questão é você fazer com que essa célula
perca a profissão, ela se torne desdiferenciada e depois você diferencia ela novamente naquele tecido de interesse que você quer que ela seja. Só que ele, em vez de fazer isso a partir de uma célula da pele ou qualquer coisa, ele faz isso a partir de uma célula que ainda não tem uma profissão definida, que é a chamada célula-tronco. Aí que é a beleza. Então fica mais fácil você diferenciar essas células a partir de uma célula-tronco, que existe em pontos específicos no corpo humano, do que você pegar uma célula qualquer, né, e fazer daquela célula qualquer, por exemplo, célula da pele, e fazer aquela célula virar um neurônio, virar aquela célula, virar um sangue, virar um tecido de cardíaco, aquela coisa toda. Esse é um sonho, né? As pessoas estão caminhando para isso, mas vai levar muito tempo ainda de pesquisa, né, esse trabalho. Então é mais fácil você trabalhar com a célula-tronco. Essa é a ideia bacana que tem aí. Portanto, ela permite a ampla aplicação terapêutica, como eu falei com você. Você imagina, a cabecinha de vocês deve estar a mil quando eu estou apresentando essa ideia, para você falar, rapaz, que coisa massa, você pode derrubar qualquer tipo de doença no mundo. Qualquer tipo de doença degenerativa no corpo, você pode derrubar com esse tipo de princípio, né, da formação dela. E aí você tem uma nova especialização que está surgindo na medicina, que é chamada de medicina reparativa ou medicina regenerativa. Você pode regenerar um órgão que está sofrendo uma danificação. Imagina uma pessoa dentro de uma área do cérebro, ele sofreu um acidente, né? Sofreu um traumatismo craniano, que uma parte do cérebro dele perdeu, e você, a partir do próprio tecido do cérebro dele, você começa a montar novas células neurais para implantar naquela área que foi danificada e ele se recuperar em função do tempo, mas recupera. Então essa é a parte mais bacana que tem, né, dessa imagem que você pode ter futuristicamente falando, porra, cara, essa área realmente fantástica, ela é muito envolvente. Agora, primeira palavra de ordem que você tem que ser a mãe da paciência, né? Você tem que ser muito paciente, tem que ser muito metódico na coisa de tentar e descartar, é tentativa e erro. Porque a ciência, ela funciona dessa forma, ela é tentativa e erro. E quando acerta na primeira, chama-se cagada. Ui, acertei sem querer, viu? Então, dentro da célula-tronco, você tem a possibilidade de recuperar áreas lesadas, como a parte do coração e do cérebro, que são os dois órgãos que têm dificuldades maiores de regeneração. Normalmente, essas células do coração e as células são células permanentes ou células perenes. Se elas forem danificadas, dificilmente elas são repostas no lugar. Então, você precisa de vamos dizer, uma dosagem extra, de um implante, vamos assim dizer, específico nessa área, para fazer ele funcionar novamente, tá? Porque esse tecido aqui, uma vez lesado, é péssimo sinal. Se você receber a notícia que a pessoa teve lesão no cérebro, teve um traumatismo craniano, não é nada não, esse cara é doido. O cara chegar para dizer, o cara teve um traumatismo craniano, mas não é nada. Como é que é nada não? Você tem a área mais sensível do cérebro sendo danificada, significa que ele não recupera mais, tá? A mesma coisa com relação ao coração. Ele teve um infarto. Mas não é nada, não. Por um infarto significa uma região do coração dele não funciona mais. Né? Porque a pessoa se infartar 3 vezes, depois de 3 vezes, a quarta vez que ele infartar, ele morre. No máximo que ele pode infartar é 3 vezes, mas tem 3 áreas no coração dele que não funcionam mais. Então ele está por um fio para morrer. Próximo infarto que ele tiver, ele morre. Porque ele não pode ter 4 áreas comprometidas no coração, o coração deixa de funcionar. Portanto, são órgãos tremendamente sensíveis e não com capacidade de regeneração tremendamente limitada. Tá? Estudos do seu poder de diferenciação, que é isso que eu falei com vocês, são classificados de 3 formas: totipotente, multipotente e pluripotente. Né? A classificação das células troncos, né? Você tem aqui que eu estava falando, ó, são as totipotentes. São encontradas nos blastômeros da segmentação, ligada à parte do desenvolvimento do ovo. Né? O ovo, quando ele começa a dividir, ele sofre a primeira divisão, dão 2 células. Sofre a segunda divisão, dão 4 células. Sofre a terceira divisão, dão 8 células. E vai multiplicando até chegar um maciço de células de 64 células. Né? E essas células são, esse total de 64 células é chamado de blastômeros. Tecnicamente, se você pudesse partir esse ovo, né, desse segmento, né, da mórula, que é a figura final, e separar essas células individualmente e continuar ela multiplicando, você teria 64 gêmeos idênticos. Isso é um clone, tá? A partir da mãe. Então, você tem aqui 8 a 16 células, pode diferenciar em 216 tipos de tecidos, conforme alguns livros trazem, porque eu nem sabia que tinha tanto tecido assim no corpo humano. Classificação das células-tronco, portanto, está aí, ó. Elas podem ser embrionárias ou pluripotentes. A primeira, você já sabe, é totipotente. A segunda é essa aqui, ó,
embrionária ou pluripotente. O embrião na forma de blastocisto, ele é mais ou menos constituído de 100 células, e a fase da obtenção de embriões in vitro são retiradas do blastocisto, não são capazes de originar anexos embrionários e placenta, as estruturas externas que dão sustentação ao embrião, né, que são implantados no corpo da mãe e retira tudo da mãe. Porque os anexos embrionários, eles são estruturas de aderência, forma-se o cordão umbilical e a placenta para tirar todos os nutrientes da mãe e alimentar a criança, porque a criança dentro do corpo da mãe é um parasita. Ela tira tudo da mãe, tá? Sobrevive às custas dela. Depois você tem as células que são as chamadas adultas ou multipotentes. Okay? O poder de diferenciação dela está relacionado apenas ao tecido em questão, que ela está inserida, órgão ou sistema fisiológico de origem. Exemplo, célula da medula óssea, ela pode originar tecido sanguíneo ou ósseo, entre outros tecidos do conjuntivo, mas ela não origina célula nervosa, ela não origina célula muscular e assim vai. Então ela tem um campo de diferenciação mais restrito, tá? Seria esse caso aqui, ó. Então, as células mais, vamos dizer, cobiçadas, né, dentro da medicina regenerativa é a célula que permite a efeito da montagem de diferenciação em neurônios, a diferenciação em células musculares cardíacas, e na medula óssea você também tem a extração da medula, chamado transplante de medula, para você combater um quadro de infecção no paciente que é chamado de leucemia. Erradamente falar o câncer no sangue, porque sangue não forma câncer, porque sangue é tumor, é sólido, sangue é líquido. Então não existe. Na realidade, essa leucemia acontece na medula óssea da pessoa. Então ela deixa de produzir sangue. Então ele fica cada vez mais anêmico. Esse é o grande problema. Tá? E aí, gente, a gente encerra o nosso bloco 3, que eu acho que eu dei uma viagem legal com vocês em relação a essa aplicação. O bloco 4, agora você vai ver o universo da aplicabilidade mesmo da biotecnologia. O que o homem hoje é capaz de fazer com esse tipo de recurso. Tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse passeio na cabecinha de vocês, das múltiplas aplicações da medicina regenerativa, e que a gente possa realmente fazer um bom trabalho. Tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho eu volto para dar continuidade ao bloco 4 e ao bloco 5. Deixa eu ver aqui. Não, aqui eu tenho que parar, pedir para suspender. Fica com Deus e bons estudos, viu? Estudem direitinho, Virginia. Não deixe de estudar, não. Entende? Daqui a pouquinho eu volto.